A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje é dia 11 de junho e a palavra de Deus para o teu coração está em Esdras 7, de 14 em diante, que nos diz: Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros é mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém, porquanto comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e ofereceres sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e os teus irmãos, bem parecer fazer do restante da prata e do ouro, fazeres conforme a vontade do vosso Deus. Amém, irmãos? Irmãos, Esdras, simplesmente, ele nasceu na Babilônia, mas assim, ele era descendente dos judeus, né? Do povo de Israel. E quando seus parentes voltaram de Israel e foram ali que eram escravos, simplesmente trouxeram notícias, né? Que aquele povo que tinha sido liberto, né, do cativeiro, simplesmente não reedificou o templo do Senhor, não reedificou tudo aquilo ali. Eles foram libertos para o quê? Para construir o templo do Senhor e o adorar. E simplesmente não adoraram, porque nunca conseguiriam olhar para aquele templo e simplesmente fazer como Salomão. Então eles decidiram fazer as suas casas, reedificar as suas casas, irmãos. Irmãos, muitas das vezes, quando Deus nos dá uma ordenança, nós paramos e pensamos primeiramente no nosso conforto, no nosso olhar, e não em honrar e glorificar a Deus. E essa palavra fala sobre isso. Esdras tinha uma posição de honra. Ele era simplesmente o copeiro, né? Ele provava o vinho antes do rei, né? Porque naquela época havia muitas pessoas, né, que queriam matar o rei. Então ele provava o vinho toda vez que era colocado na taça, para que o quê? Para caso houvesse algum veneno não matasse o rei. Então assim, quando eles ficou sabendo daquele ali, ele muito se entristeceu. E aí, quando ele apareceu perante o rei logo notou. Não poderia se aparecer triste. Você não pode aparecer perante as autoridades de cabisbaixo, triste e agoniado. E assim também é com o nosso Senhor. Nós não podemos nos apresentar tristes e agoniado ou cabisbaixo. Nós temos que ter uma aparência de guerreiro verdadeiramente, né? Tá doendo, tá machucando, mas verdadeiramente nós temos que lutar contra isso tudo. Então, simplesmente Esdras estava o que? Entristecido. E quando ele apareceu perante o rei, ele não conseguiu disfarçar. E o rei simplesmente pareceu-se preocupado. Assim também é o Deus da nossa vida. Ele está preocupado com a nossa situação. Ele está preocupado comigo e com você. Porque nós temos passado por tantas aflições, por tantas angústias e muitas das vezes nós não vemos saída. Mas o Senhor tem uma solução para tudo. Basta nós entregarmos ali. E esse rei simplesmente parou e perguntou a Esdras: por que está com essa cara? Não está doente? Daí ele falou assim: eu estou muito angustiado porque o templo dos meus pais, da terra dos meus pais, está destruído. E aí então assim, ele já sabia dessa profecia. Então assim, o que quer que eu te faça? Ele pediu e orou a Deus para que Deus movesse o coração do rei. E aí então o rei simplesmente, Artaxerxes, né? Eles foram libertos por Ciro e Artaxerxes depois dele, simplesmente parou e perguntou o que ele queria. A Esdras. Esdras parou e orou. Ele simplesmente pediu a Deus que abençoasse, né? Para que movesse o coração do rei. E assim foi feito, né? A oração, irmãos, é a chave da vitória. Nós não podemos viver sem a oração. Orar 100%, orar pelas nossas necessidades, orar pelos nossos inimigos, orar pelos nossos amigos, orar para que todos venham estar firmes e em paz conosco, para que aí assim também nós venhamos ter paz. Então, ele orando, Artaxerxes falou assim, liberou ele: por quanto tempo você precisa ir para retificar isso? Ele deu uma data, 5 meses. E aí então ele se preparou durante um período de 4 meses, mais a caminhada. Então assim, era uma caminhada de 4 meses e simplesmente mais 4, ou seja, 8 meses se preparando. E aí então foi, juntou aquele povo que todo queria ir, e Artaxerxes ainda fez um decreto que todo aquele que quisesse abençoar aquela viagem, também eles daria
mesmo que seja de qualquer templo, qualquer um que quisesse abençoar, e também chegando lá. E assim também é hoje, Deus também decreta que todos venham nos abençoar, todos aqueles que quiserem nos abençoar também serão abençoados. Aquele que move para a terra, simplesmente move as coisas para que venha honrar e glorificar a Deus, Deus também abençoa. Esdras simplesmente queria edificar não para que o seu nome viesse a ser glorificado, mas para que aquele templo viesse a ser um templo de adoração ao seu Deus e reedificar os muros, né, que estavam fendidos. Irmãos, nós temos que fazer essa barreira, esse muro, nós temos que fechar as brechas, nós temos que verdadeiramente estar olhando ali assim para onde nós estamos falhando, onde nós estamos errando, onde nós podemos melhorar em nossas vidas. Sem isso, fica difícil verdadeiramente Deus agir. Porque assim, quando Deus para e fecha uma brecha, abre-se outras. Então assim, fica uma peneira, né? Então assim, não adianta tampar metade de uma peneira se as outras estão todas furadas. Não adianta Deus fechar uma parte e nós abrirmos outra, né? E isso verdadeiramente atrapalha a nossa comunhão com Deus. E aí então Esdras simplesmente moveu e foi para lá para fazer isso tudo e levar também as leis que era para ser ensinada para o povo. Irmãos, aquele que está propenso para fazer a obra de Deus, Deus move o coração de todos, do ricos e poderoso, para que venha abençoar, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E assim é na minha e na sua vida. Nós muitas das vezes nós não temos condição. E é exatamente isso, que Deus quer que o nome dele venha a ser glorificado, Deus quer fazer o impossível verdadeiramente para que o nome dele venha a ser glorificado. E aí então ele move o coração daquele que tem o coração endurecido, aquele que está triste, aquele que está simplesmente angustiado e não sabe o que fazer. Basta simplesmente clamar a Deus, que simplesmente as coisas moverão para aquele propósito. E então simplesmente Esdras tinha esse propósito de reerguer ali. Então Deus preparou todo o caminho e decretou que viesse abençoado e tudo aquilo ali fosse para a casa de Deus, e aquilo que sobrasse bem provinha eles fazerem conforme a vontade do seu Deus, né? Então assim foi, e assim também é na nossa vida. Quando nós colocamos ali assim, fazer a obra de Deus, e nós não temos condição financeira, Deus propõe tudo que é necessário para que nós venhamos fazer a obra de Deus segundo a sua vontade. Muitas das vezes não é do jeito que nós estamos pensando, mas Deus provém. E muitas das vezes é até melhor, irmãos. Muitas das vezes nós pensamos em algo tão pequeno e simplesmente Deus faz muito mais grandioso. Então assim, tanto é que Deus preparou o caminho para que eles viessem a ser abençoados, para que ninguém viesse roubar aquele ouro, aquela prata, preparou ali assim para que viesse pagar, preparou guerreiros e preparou que aquele povo que estava lá, que se levantaria mais, daria também bênçãos e alimentos para aquele povo que estava. Então assim, nós não precisamos nos preocupar com o nosso amanhã, com o nosso comer, com o nosso vestir, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, ou algo para a casa de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado. Então assim, né, todos aqueles que tenham chamado, simplesmente façam conforme a sua vontade, a vontade de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado, e não se preocupe com suas contas, porque verdadeiramente Deus vai prover a necessidade. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Altíssimo e soberano Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, o que o Senhor hoje venha, meu Deus, está descendo com esse decreto, meu Pai, para abençoar todos aqueles que estão fazendo a Tua obra, meu Deus, fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer, para que o Seu nome venha a ser glorificado, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, traga ouro, traga prata, traga as bênçãos financeiras, meu Deus, abram portas, meu Deus, abre caminho, meu Senhor Jesus Cristo, meu Deus, quebra coração endurecido, meu Deus, transforma vidas para que venha abençoar a Tua casa, meu Deus, abençoar aqueles que estão fazendo a Tua obra de Deus, para que o Seu nome venha a ser glorificado, o Seu nome venha a ser engrandecido e conhecido, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, tira todo impedimento, meu Deus, seja doença, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, seja levantes, meu Deus, seja disse-me-disse, seja fofoca, seja mentira, meu Deus, que tudo venha cair por terra, meu Pai, e abençoa, meu Pai, para que não aconteça nenhum mal, meu Pai, que venha paralisar a Sua vontade, o Seu querer sobre as nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Amém. Você que foi abençoado com essa palavra, compartilhe com mais 7, 8 pessoas, deixe o seu like e até amanhã.